E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E ontem, quando todos os olhos estavam no Fiji Grand Swiss, Magnus Carlsen teve uma partida contra o Alireza Firouzja no Title Tuesday, que levou a um final extremamente interessante, né? Ao final dessa partida, nós temos uma posição muito curiosa, onde nós temos aqui, ó, 5 peões por parte de um dos jogadores contra uma torre por parte dos outros, que teoricamente era para ser uma posição de material igual, mas como vocês veem é extremamente desbalanceado e curioso. Então, sem mais delongas, vamos analisar essa partida que é tremendamente interessante. Firouzja começa com o cavalo em F3, temos peão em C5 por parte do Magnus, que é um convite para jogar a defesa siciliana, já que as brancas podem jogar E4, que seria uma transposição, mas o Alireza Firouzja ele segue nas ideias típicas aqui do ataque índio do rei com o peão na casa de G3. Vem G6 do Magnus, bispo G2, bispo G7, e aqui o Firouzja decide jogar peão na casa de C4, e de repente, através da transposição, isso virou uma abertura inglesa, a variante simétrica, que tende a se manter muito simétrica durante muitos lances e, por consequência, é uma das aberturas que mais empata no xadrez, mas por sorte, né, esses dois jogadores, quando jogam um contra o outro, nunca vão para as linhas empatativas, eles sempre tentam deixar o jogo mais interessante possível. Então, cavalo C6 do Magnus, cavalo C3 do Firouzja, D6 do Magnus preparando para tirar o bispo de casas claras, o roque e bispo em F5, ao ponto que o Firouzja joga peão na casa de H3, que é um lance pouco usual, mas acredito que a ideia é talvez poder jogar algo como rei na casa de H2 e eliminar umas ideias de dama em D7 e a troca do bispo do fianqueto, que são ideias que existem nesse tipo de posição onde você fianqueta. Então o Magnus joga cavalo em F6 e o Firouzja joga peão em D3 preparando para tirar o bispo de casas escuras. Tem o roque por parte do Magnus, como a gente comentou, o jogo está perfeitamente simétrico, mas diferente do Magnus, que jogou bispo em F5, o Firouzja joga bispo em D2, né? A ideia sendo apoiar o cavalo para poder expandir na ala da dama com A3 e B4 sem que hajam teminhas táticos ao longo da diagonal pelo fato do cavalo estar solto. Então o Magnus joga A6, preparando para jogar algo como torre B8 e B5, que tende a ser uma das ideias típicas da inglesa, e as brancas jogam A3 para fazer a mesma coisa. Torre B8, torre B1 e o B5 aqui por parte do Magnus expandindo. Para você que não conhece a inglesa, esse plano é extremamente típico porque ao pegar espaço na ala da dama, talvez jogar um B4 chutando o cavalo, você consegue pressão ao longo da diagonal, você basicamente ativa o bispo de casas escuras e vai pegando espaço para gerar um ataque por ali mesmo. É extremamente tradicional e as brancas vão fazer a mesma coisa, igual a gente falou, normalmente na inglesa simétrica a posição se mantém igual durante muito tempo. Então, peão toma, B4, peão toma, e mais uma vez nós temos uma estrutura perfeitamente simétrica, com tanto a coluna A e a coluna C aberta, e os dois jogadores tendo aqui 2 pontos de pressão, que seriam os 2 peões isolados. Magnus joga dama D7 para segurar o cavalo, e também para gerar uma ameaça no peão de H3, e o Firouzja joga peão na casa de G4, forçando o bispo a voltar para a casa de G6. Ao ponto que agora ele joga cavalo em G5, com a ideia de tomar o bispo ganhando o par de bispos. Vem torre em C8 do Magnus, ocupando a coluna aberta, cavalo toma bispo, assegurando o par de bispos aqui para o Alireza Firouzja, dama toma e o Firouzja joga peão na casa de E3, preparando, né, para jogar peão na casa de D4 aqui no futuro. Então tá parecendo que o Firouzja tá levando a melhor, né, porque conseguiu o par de bispos, ele vai fechar o bispo do fianqueto do adversário. Se essa posição for no final, teoricamente o jogador de brancas é para estar um pouquinho mais feliz, então o Magnus vê que ele precisa criar alguma coisa, e ele o faz de maneira muito interessante jogando o peão na casa de H5, ameaçando ganhar o peão da casa de G4 e dando ao Firouzja problemas não importa o que ele escolha. Se ele avança o peão de G vai se tornar um alvo de longo prazo, talvez ele tenha que jogar um H4 para manter o peão defendido, e aí avançando os peões ele vai gerando mais debilidades na própria posição, afinal de contas são os peões na frente do próprio rei. Caso ele tome o peão, o Magnus certamente tomaria de cavalo, e aí o Magnus mantém seus peões todos conectados, enquanto o Firouzja vai ficar com o peão de H isolado, e a coluna G se torna talvez um problema aqui para o seu rei exposto. Então o Firouzja tem que escolher de duas uma, né, e nenhuma das escolhas parece muito bacana. Ele prefere avançar o peão, vem cavalo em H7 ameaçando ganhar o peão, e ele defende o peão taticamente, né, cavalo em E4, e parece que as pretas podem só chutar o cavalo daqui e ganhar o peão de G, mas não é o caso. Se você chuta o cavalo, você abre mão da casa de C5, então cavalo em C5 com tempo na dama, ganhando tempo para as brancas jogarem peão na casa de H4, e esse posto avançado em conjunto com o par de bispos pode ser o suficiente
para dar ao Firuja talvez uma leve vantagem nessa posição. Então o Magnus decide jogar cavalo em E5, e ele tá ameaçando o peão da casa de D3 e tá também pressionando taticamente umas ideias de cavalo em F3 no futuro, certo? E o Firuja defende com o bispo em C3, tirando aqui o bispo da frente da dama para a dama defender o peão de D. Nessa posição, só existe um lance para as pretas que mantém a partida igual. Qualquer outra coisa que o jogador de preta jogar, e as ameaças dele vão começar a se esvaírem, porque as peças dele vão começar a serem chutadas, as brancas vão solidificar esse tanto de ponto fraco que tem na posição, e como dissemos, o par de bispos é uma pequena vantagem no final. Então aqui, as pretas só tem um lance para manter a igualdade, e quando é o Magnus Carlsen, nesse tipo de posição, onde você tem um único lance que mantém o jogo vivo, você pode ter certeza que ele vai encontrar, e o Magnus joga torre por bispo, que é um sacrifício de qualidade maravilhoso. Esse lance é brilhante. O que torre toma bispo faz, além de entregar a qualidade, é tirar o cavalo da casa de E4. Então, quando o cavalo captura de volta, ele não somente está solto, então tem algumas ideias de eu tirar esse cavalo daqui com o ataque no cavalo que está solto, mas também, e mais importante, o cavalo não mais defende o peão de G, então o Magnus joga cavalo por G5. Então agora o Magnus sacrificou a qualidade, ele ganhou uma peça e um peão, a diferença de um ponto de material, mas como existe aqui uma ameaça de cavalo em F3 ganhando esse cavalo de graça, e existe uma ameaça de cavalo por H3 ganhando o peão, na prática o material vai ficar igual rapidamente, e essa tática do Magnus foi incrível. Aqui só para mostrar o que acontece caso você tente defender o peão de H, né? Vamos dizer que você joga algo como rei na casa de H2, tentando manter o seu peão. Aí, como eu falei, cavalo de E na casa de F3 seria a justificativa do jogador de pretas. E você pode até pensar, não, mas eu defendo essa casa duas vezes, né? Qual que seria o problema de eu tomar esse cavalo? O problema seria dama por H3, né? Então, se bispo toma cavalo, dama por H3 aqui é brutal, rei na casa de G1, e você tá levando checkmate depois de bispo na casa de E5, né? Então não tem como parar o checkmate. Pior dos casos também, né? Se você sair pra uma casa onde não saia com cheque, rei em H1, alguma coisa do gênero, essas ideias de cavalo em F3 ainda são muito fortes por conta da pressão em cima do cavalo. Então, no caso, tem que jogar o que o Firuja jogou mesmo e deixar o peão da casa de H3 cair. Então o Firuja joga peão em D4 para fechar a diagonal do bispo, sabendo que não tinha tempo de defender o peão de H. Vem cavalo por H3, rei em H1, e o Magnus joga cavalo na casa de G4, agora gerando aqui uma ameaça dupla na casa de F2. Nessa posição, o Magnus na verdade vai ganhar mais um peão, mas para isso ele temporariamente sacrifica o cavalo. Bispo toma cavalo, cavalo por F2 cheque, e ele na verdade entregou esses dois cavalos pelo bispo e pelo peão e pela exposição no rei. Então, torre por F2, dama toma bispo e torre em H2 segurando, depois de dama por E3, se a gente for contar o material, o Magnus tem muitos peões pelas peças que ele sacrificou, mas na prática nós temos aqui uma torre, no momento por 4 peões, mas certamente será por mais, porque o peão de D tá fraco, vai cair com toda certeza, e o peão de B tá fraco, também vai cair, e o cavalo tá sendo ameaçado. Firuja joga dama D2 segurando o cavalo e querendo uma troca de damas, né? Tá também pendurando, né, o peão de D. Se o Magnus quiser tomar o peão e trocar as damas aqui, o Firuja provavelmente tá feliz, mas o Magnus prefere manter as damas no tabuleiro para tentar um ataque, algum tipo de contra-jogo. Ele joga dama cheque, torre G2 e torre em C8, utilizando da coluna aberta para ameaçar ganhar o cavalo. Então, cavalo em E2, super protegendo aqui o peão de D, e torre em C4, ameaçando o peão de D, ameaçando o peão de B também. Rei na casa de G1, Firuja simplesmente descrava a torre de G2, e o Magnus joga dama na casa de D5, pressionando um pouco mais o peão, e o Firuja basicamente desiste de defender esses peões, ele já sabe que eles vão cair, então ele joga a torre na casa de F1, ele tá mais desesperado em manter tudo próximo, tudo defendido, do que tentar ficar segurando os peões. Basicamente o Magnus, quando quiser, pode jogar bispo por D4, e não tem muito como o Firuja armar uma defesa. Então o Magnus joga bispo em F6, com a ideia de eliminar qualquer pressão na coluna F, ao mesmo tempo também gerar aqui talvez uma casa para o próprio rei que seja segura, certo? Sem que o peão de F caia. Vem rei em H1 por parte do Firuja, saindo das casas escuras para que o peão não caia com cheque, mas acaba colocando a sua torre numa cravada. Em H7 por parte do Magnus, dama em 1 por parte do Firuja, dama em E4 aqui por parte do Magnus,
e dama em G3 por parte do Firouzja, né? Como a gente comentou, tá tentando manter tudo junto e muito defendido. E o Magnus aproveita então essa oportunidade para começar a coletar os peões. Primeiro, torre por B4, dama em H3 joga o Alireza Firouzja e torre em B1, no Magnus, no momento que coletou peões o suficiente, vai forçar a troca de material, porque ele acredita que essa quantidade massiva de peões passados conectados que ele tem, com certeza deve valer mais do que uma torre. Firouzja não tem escolha, tem que tomar, dama toma rei H2, a dama volta para a casa de E4, o Firouzja joga a dama na casa de B3, ameaçando o peão de F7 com um cheque, e o Magnus só joga rei em G7 defendendo. Aí o Firouzja joga dama por B5, recupera um dos peões, temporariamente tá com um peão a mais, dama em H4 cheque, rei G1, dama em 1 cheque, rei H2, dama em H4 cheque, rei G1, e quando tudo parece que vai empatar, o Magnus decide, não, eu vou tomar o peão de D com cheque, vou tomar o cavalo com cheque, eu vou forçar a troca de damas ao invés da gente empatar. Dama em H4, rei G1, dama em E1, parece que vai empatar, mas o Magnus faz a avaliação da posição e ele pensa, esses 5 peões aqui, teoricamente valem o mesmo tanto de uma torre. Teoricamente é a mesma coisa, mas na prática, eu duvido que isso vai ser igual, eu aposto que os peões são mais fortes. Ele joga dama cheque, dama toma, peão toma, e nós temos esse final de jogo, no qual Magnus Carlsen tem 5 peões passados conectados e a Alireza Firouzja tem uma torre. Esse final é complicadíssimo e é digno de um estudo só para ele. Ele é extremamente complicado. No momento, acredite ou não, é igual. Se as brancas jogarem direitinho, conseguem congelar os peões, mas nunca tomar nenhum deles, sem que a torre ou o rei fiquem fora do alcance de parar a promoção dos outros. Mas o Alireza Firouzja joga rei em G3, que não era o lance correto. O lance correto era torre em E2, gerando a ameaça no peão de E, forçando algo como um F6, e é difícil de progredir essa posição de pretas, porque você não consegue jogar o F5 sem que o peão de E pendure, né? Então, aqui o rei em G3 ele acaba sendo um erro, porque permite justamente o que não deveria, que é o F5, e aí depois se você jogar a torre em E2, vai vir, é claro, tipo algo como rei em F6 e peão na casa de E4, e o jogador de pretas fez bastante progresso. Na partida, Magnus jogou G5, né? Esse peão na casa de G5 não era a maneira correta de progredir. Por quê? Porque nessa posição, né, rei na casa de F3 com tempo no peão de G, que é muito importante, ainda não dá tempo de jogar um F5, rei em G6 defende e rei em E4, e novamente não dá tempo de jogar F5 sem pendurar o peão. F6 joga o Magnus, e o Firouzja vê a oportunidade de congelar essa massa de peões, passando a torre por trás. Então ele joga a torre em A2, H4, torre em A7, ameaçando o peão de F, e nessa posição, o Magnus julga que, beleza, né? Eu até poderia avançar o peão, mas aí torre na casa de E7 vai ganhá-lo à força, certo? F5 pendura o peão de E. Se eu volto o meu rei, né? O rei das brancas infiltra e eu não consigo fazer progresso, então o Magnus vê que esse peão terá que ser sacrificado. Ele joga peão na casa de H3, tentando gerar jogo com o peão de H, esperando que o Firouzja vá meio que morder a isca e tomar o peão de E. Então, torre por E vai perder para H2 e não tem como parar a promoção do peão. Na partida, o Firouzja foi muito esperto. Ele não tomou o peão, jogou rei em F3 e o peão de H vai ser perdido, né? Porque nessa posição, novamente, esse lance que foi jogado pelo Magnus, né? Salva o peão temporariamente, mas algo do gênero pode vir. Mas o Firouzja simplesmente joga rei G3 e vai pegar o peão de H. Peão em E4 joga o Magnus Carlsen fazendo progresso com o peão do outro lado. Rei por H3 F5. Em troca do peão perdido, né? Agora é 4 peões contra a torre. O Magnus conseguiu fazer um pouco de progresso com os seus peões, ainda mantendo todos eles muito bem conectados. Em G3, certo? Você não quer avançar os peões de maneira precipitada, então rei em F6 segurando tudo. Torre em A5. E basicamente o Firouzja tá só esperando. Tá esperando para ver o que o Magnus vai fazer, né? Você não pode avançar os peões de maneira precipitada. O Magnus joga E3, sabendo que ele pode jogar F4 a qualquer instante. Então, rei em F3, F4, tá tudo muito bem conectado por aqui. Rei em G4 ameaça ganhar o peão, E5, e agora a torre cheque força o rei a recuar. E o Firouzja joga rei em F3, o Magnus joga rei na casa de F7, e essa é a posição do empate. Não há progresso a ser feito por nenhum dos dois jogadores. O jogador de brancas nunca consegue ir atrás do peão de G, por exemplo, né, com o rei, sem que esses peões comecem a correr. Se você jogar rei na casa de G4, E2 ganha para o jogador de pretas, não dá tempo de voltar. Se você, por exemplo, volta com a torre, alguma coisa do gênero, as pretas vão jogar E4 e F3 e você está completamente perdido,
né? Ao mesmo tempo, as pretas também não tem como progredir, né? O jogador de preto vai ter que ficar indo e voltando com o rei, as brancas indo e voltando com a torre. Torre B6, só que tem uma coisa muito importante. Quando você vai e volta com o rei, você tem que ir e voltar com o rei G7 e rei em F7, né? Por quê? Porque quando você joga rei G7 e vem torre na casa de E6, e agora você joga rei na casa de F7, torre por E5, você joga rei em F6, você ainda mantém seu peão de G. Na partida, Magnus Carlsen jogou rei em E7 e esse lance perde para a torre em G6. Perder o peão de G não é igual a perder o peão de E, como vocês verão, porque você fica com peões dobrados por aqui, em F7. Torre por G5, rei em F6, torre em H5, rei em E6, e nessa posição, diferente da outra, as brancas, na verdade, estão completamente ganhas por conta de rei na casa de E4, e esse peão é perdido com cheque. Rei em D6, e aqui você precisa, na verdade, que o peão caia com cheque, né? Então um lance como torre G5 é muito forte, porque o adversário agora é colocado em uma posição de Zugzwang, ele não pode voltar o rei sem que o peão caia com cheque, ele não pode avançar o peão sem que o rei tome o peão, e se ele avançar o peão de E, torre G1, e nós calmamente coletaremos o peão de E com a torre. E novamente o rei do adversário está mais ou menos numa Zugzwang, não tem como seguir. Firuja, no entanto, não joga o torre G5 fino. Eu te falei, isso daqui é um estudo de finais. É uma posição tão insanamente complicada que os melhores jogadores do mundo não conseguem resolver, pelo menos não com segundos no relógio. Firuja joga torre por peão. F3. E esse final empata. Porque se o rei toma qualquer um dos peões, você pendura a torre. Então o Firuja resolve isso jogando torre cheque. E nessa posição, o Magnus Carlsen estará segurando o empate, jogar rei em E6. Não tem solução, a torre ainda tá caindo. Se você tomar qualquer um dos peões, a torre cai. Se você não tomar os peões, você vai acabar perdendo. E se você volta a torre para parar a promoção dos peões, você vai perder. E2 vai vir. Não tem nenhum cheque para jogar de torre. Tem que jogar a torre em E1, o adversário joga F2. Os dois peões são melhores do que a torre, não dá para parar a promoção. Só que Magnus Carlsen joga rei em C6. E essa linha é diferente. Porque nessa linha, torre D1, o E2 vem com tempo na torre, que o Magnus abandonou, mas você não vai jogar torre 1, você vai jogar torre cheque e vai tomar o peão. Então, depois de rei na casa de C6 e torre D1, Magnus Carlsen abandona e a torre vence os 5 peões. E um dos finais mais caóticos que eu já vi, né? Eu tenho certeza que teria sido um resultado muito diferente se fosse uma partida de clássica, mas como foi uma partida de Blitz, tivemos o resultado que você acaba de ver. É isso, pessoal, espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.